Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer a leitura do tópico 2 da canção da oração, perdão. Então, nós vamos agora fazer a nossa meditação para a gente se conectar, desconectar dos pensamentos, né, que nós tivemos aí nesse dia e voltar aqui para esse instante santo. Então, convido para que você já vai fechando seus olhos, que eu vou soltar aqui a nossa meditação. Vamos nos sentando, nos aquietando, fazendo respirações profundas e se conectando com o seu ser. Inspira bem profundo, expira, inspira e expira. Sente as batidas do seu coração e se conecte com elas. Relaxe o seu corpo e agora imagine-se subindo uma longa escada. E você vai subindo essa escada até chegar ao fim dela. E quando você chega ao fim dessa escada, você recebe em suas mãos uma chave e também você recebe um óculos. Você vai caminhando com essa chave em uma mão e esse óculos na outra mão. E você vem caminhando, até que você avista muitas e muitas portas. São infindáveis o número de portas que você tem para escolher. E você olha para a chave em suas mãos, mas você não sabe qual a porta que essa chave vai abrir. São muitas portas para escolher. E agora você se lembra que você também pegou um óculos e você coloca esse óculos. E agora olha novamente para todas essas portas. Você percebe que a sua visão mudou. Você percebe lá no fundo uma única porta brilhante. E você vai caminhando até esta porta brilhante. Todas as outras portas você já não vê mais, somente o brilho dessa única porta. E você segue caminhando até ela. E ao chegar nessa porta, você usa a chave. E a porta se destranca facilmente. E agora você tira os seus óculos e começa a caminhar por esse espaço onde você entrou por essa porta. Nesse espaço há muitas e muitas pessoas.
Há pessoas se agredindo, há pessoas brigando, há pessoas te acusando. E você não entende por que você entrou nessa porta. Mas você olha para o óculos que está em suas mãos e você decide colocá-lo. E quando você olha novamente para todas aquelas pessoas, você só vê a si mesmo. Você só vê pura luz, pura bondade e puro amor. Todas essas pessoas são reflexos de você mesma. E agora você percebe por que esses óculos. Você percebe que ao colocá-los, eles mudam a sua visão. Uma visão que antes era de separação, agora só vê a unidade. Tudo o que era ataque, brigas e confusão, agora é paz e unidade. E você pensa, como eu pude ver tantas pessoas separadas se agora vejo todas a mesma? E assim você percebe que esses óculos são a própria visão de Cristo. Eles simbolizam um novo sistema de pensamento, onde vê tudo o mesmo. E hoje nós escolhemos não mais ver a partir dos olhos de um corpo, de olhos separados. Agora decidimos ver com a visão de Cristo. E esses óculos simbolizam o perdão. O perdão é enxergar através dos olhos de Cristo e ver a nossa unidade com tudo e com todos, e a nossa unidade com o nosso Criador. E aqui eu te convido para ficar alguns instantes somente com essa visão. Traga à sua mente situações, pessoas, acontecimentos que te deixaram ver o outro separado, te deixaram com sentimentos de tristeza, de mágoa, de culpa. Coloque esses óculos e olhe para todas as situações e pessoas envolvidas e veja através dos olhos do perdão. E agora nós vamos voltando, vamos passando pela porta, vamos voltando, vamos caminhando até encontrarmos a escada.
por onde nós vamos descer. E vem descendo, descendo, descendo as escadas. E lembrando de cada situação, cada pessoa, cada momento em que você se deparar, onde algum sentimento equivocado, de raiva, de julgamento, qualquer sentimento em relação ao irmão ou às situações, lembre-se nesse momento de colocar a visão de Cristo, os olhos do perdão. E vem descendo até se encontrar nesse plano. Vai mexendo suas mãos, mexendo o pescoço, os pés e voltando e abrindo os seus olhos. Vamos voltando. Vamos começar nossa leitura. Perdão. Introdução. O perdão oferece asas à oração para fazer com que a sua ascensão seja fácil e o seu progresso rápido. Sem o seu forte apoio, seria vão tentar erguer-se acima do primeiro degrau da oração ou sequer tentar subir de qualquer forma que fosse. Então, gente, olha só, o perdão e a oração andam juntinhos. Olha, imagina o perdão, ele dá asas à oração. Pensa que a oração é a parte de dentro ali do inseto e o perdão é a parte de fora. Eles não vão separados. O perdão, ele dá asas à oração. E se você não tiver o perdão fixo, você não vai sair do primeiro degrau. A gente vai continuar lá naquele primeiro degrau da escada. O perdão é o aliado da oração. Irmão no plano para a tua salvação. Irmão no plano para a salvação. E qual que é o plano para a salvação? Senão o reconhecimento de quem nós realmente somos, né? Então, ele é irmão da oração no plano para a nossa salvação. Ambos têm que vir para erguer-te e manter os teus pés seguros e o teu propósito inabalável e imutável. Então, ó, ambos têm que vir. Nós precisamos do perdão, da oração. A oração, o que que ela é? Senão o contato com o próprio Pai, que é a extensão de Deus e de pai e filho. A extensão o tempo todo. É uma comunicação o tempo todo. Porque os dois não estão separados. Então, é uma comunicação completa. Contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo até o alcançares. O fim das ilusões virá com isso. Olha, gente, o fim das ilusões. Só através do perdão. Por isso que ele fala que o perdão é o nosso propósito aqui, né? A nossa meta. Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Ele passa a ser desnecessário quando a subida foi realizada. Então, o perdão ele é só necessário enquanto a gente ainda acredita que está separado. Né? E quando o perdão, nós já sabemos exatamente quem nós somos, o perdão não tem sentido, porque é o que a gente viu, o perdão é a nossa, é uma coisa só. Então, no momento que você já tem essa certeza, essa convicção, o perdão já não é mais necessário. O perdão não é necessário no céu, né, que ele fala no livro. No entanto, agora ele tem um propósito, além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir.
realiza isso e terá sido redimido. Então, gente, agora, enquanto ainda há coisas aqui que a gente ainda acredita, é necessário perdão. Né? Não tem como a gente não viver esse perdão, igual a gente estava falando agora mesmo. Isso tem que ser a nossa meta diária. E relembrar sempre o que é o perdão. Né? Relembrar sempre que eu achar que o perdão é para o outro, a gente está sempre voltando para a mente. Então, vamos falar assim, o nosso treino maior é voltar para a mente e fazer o perdão da maneira que ele vai nos ensinar. Realiza isso e terá sido redimido. Realiza isso e terá sido transformado. Realiza isso e terás salvo o mundo. Tem uma lição que fala que nós somos os salvadores do mundo. Né? E salvar o mundo é exatamente perdoar o mundo. É ver que não há mundo, é ver que só há um, é ver que a unidade é perfeita. Não importa se eu enxergo 8 bilhões de seres separados, mas eu sei, na mente, que o perdão é a unidade. É a unidade de me relembrar realmente quem eu sou e quem o irmão é. Então, vamos lá. Seção 1, o perdão a ti mesmo. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga, onde deveria abençoar. Uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. Olha o que ele fala do perdão aqui no mundo. O que o perdão virou aqui no mundo? O perdão virou separação. Ele mais separa que une. O perdão que a gente aprendeu nesse mundo, que é o perdão de uma pessoa para outra. Então, ele já na base dele já é separação. Então, realmente tem outro que fez algo contra mim e que eu tenho que perdoar, ou ele tem que me perdoar. Então, olha, é uma paródia da paz santa de Deus, mesmo porque esse perdão não traz paz. Ele vai estar sempre relembrando. Ah, mas você fez aquilo aquela vez. Então, aqui ele acaba com o perdão do mundo. No entanto, aqueles que ainda não escolheram começar a subir os degraus da oração não podem deixar de usá-lo assim. Então, se a gente ainda não começou a subir lá os degraus que ele colocou para nós no comecinho aqui da canção da oração que nós vimos, não adianta. O perdão, ele precisa ser a base para que a gente possa começar a subir a escadinha. Então, assim, ele vai ser a asinha que vai nos carregar. A benignidade do perdão é obscurecida, a princípio, porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. No mundo, nós não compreendemos o que é a salvação. No mundo, a gente acha que salvação é algo que vai acontecer após a morte, ou após Jesus me abençoar, Jesus que está longe de mim, fora de mim, ou algum santo. A salvação para nós, no mundo, é completamente diferente do que a gente tem aprendido aqui. E também, o perdão, ele não é verdadeiramente buscado. Nós não buscamos a nossa meta aqui nesse mundo, nós não buscamos ela verdadeiramente como ela tem que ser. A nossa meta é a unidade. E no mundo nós buscamos por coisas totalmente diferentes. Então, não buscamos verdadeiramente por esse perdão. O que deveria curar é usado para ferir, porque o perdão não é querido. Então, igual a gente estava falando, o perdão do mundo, ele mais fere. Ele joga na cara, ele manipula. A culpa passa a ser a salvação. Nossa, e o tanto que a gente tem culpa. Quando faz algo para o outro e o outro não te perdoa, a gente usa a culpa o tempo todo. Então, a culpa passa a ser a nossa salvação a partir desse perdão do mundo. E o remédio para ela parece ser uma alternativa terrível para a vida. Nossa, a gente, quantas vezes, né, no mundo, você vê uma pessoa que fez algo contra você e vê ela passando alguma coisa e fala, nossa, ela está pagando pelo que ela fez comigo. Então,
a gente joga a culpa lá fora, mais uma vez, através do perdão, que era para ser algo para abençoar. Então, gente, no mundo não tem solução. Parágrafo 2. Aqui ele já fala, o nome que ele dá para esse tipo de perdão é o perdão para destruir. O perdão para destruir será, portanto, muito mais adequado ao propósito do mundo do que o seu verdadeiro objetivo e os meios honestos através dos quais essa meta é atingida. Então, esse é o propósito do mundo. É esse tipo de perdão que ele fala para nós aqui. Ó. O perdão para destruir não deixará de ver pecado algum, crime algum, culpa alguma, que ele possa buscar, achar e amar. Então, ele sempre vai ver o perdão para destruir, ele vai ver o pecado, ele vai ver a culpa e ele vai apontar isso. Você fez isso, você tem que pagar. O erro é caro para o seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vista. Ele colhe cuidadosamente todas as coisas ruins. Olha só, gente. Olha o que o perdão para destruir, perdão do mundo. Ele colhe cuidadosamente todas as coisas ruins e ignora as amorosas, como se fossem uma praga, uma coisa odiosa, feita de perigo e morte. O perdão do mundo, ele reforça o mal que você me fez. E ele ignora as coisas amorosas, que é falar que a pessoa não fez nada. Para o perdão do mundo, isso é uma ofensa. Como eu vou falar que ele não fez nada? Que ele fez. Ele fez isso comigo. Na minha infância, na minha adolescência, ele fez sim. Então, esse é o perdão para destruir. O perdão para destruir é morte. E isso ele vê em tudo o que olha e odeia. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta que quer destruir o Filho Santo que ele ama, olha só. Então, através desse perdão, a gente está mais destruindo o Filho Santo de Deus. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Aprende, então, que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Não vejas erros. Não vejas erros. Esse é o perdão. Não vejas erros. Não os torne reais. Não deixa o que a pessoa fez falar que ela fez mesmo. Não os torne reais. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Igual a meditação que a gente fez. Perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. Decide olhar para o outro através da visão de Cristo e não através do perdão para destruir. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Ele ama o seu filho. Podes lembrar-te dele e odiar o que ele criou? Odiarás o seu pai se odeias o filho que ele ama. Pois assim como vês o filho, vês a ti mesmo. E assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Então aqui ele fala para que a gente olhe para o nosso irmão, para aquele que parece que fez algo. Olhe para ele e veja quem ele é realmente. Então escolha a face de Cristo no lugar. De que outra forma a oração pode retornar a Deus, se não for na unidade, se não for ver o outro como o filho real? Porque Deus, é que ele fala, ele ama o seu filho. Ele ama aquele que não separou. Aquele não está falando da pessoinha que está ali na sua frente. Ele ama o seu filho em unidade. Porque é a única realidade do filho. Então ele te pede para olhar para o irmão como ele é. E você odiará o seu pai. Se você odeia o que ele criou, porque o que ele criou não é o irmão que está na sua frente. O que ele criou é a realidade daquele irmão.
Então, você pode lembrar de Deus e odiar o que ele criou, o que está além da imagem? Não tem como. Assim como vês o filho, vês a ti mesmo. Então, se eu olho para o irmão e separo, é assim que eu estou me vendo. Não é? O meu irmão não é meu salvador? E assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Aí, a unidade perfeita. Parágrafo 4. Uma oração é sempre por ti mesmo, assim como o perdão é sempre dado a ti. Aí a frase do livro que a gente falou hoje de novo. Ó, uma oração é sempre por ti mesmo, assim como o perdão é sempre dado a ti. E vamos lembrar que a ti aqui não sou eu. Eu não perdoo a Kétia. Eu perdoo a mente que pensou, que sonhou tudo isso. É impossível perdoar a um outro, pois são apenas os teus pecados que vês nele. Por quê? Se eu vejo o outro, é porque eu já acreditei no pecado, eu acreditei na separação. Então, se eu vejo o outro na minha frente separado, o que eu acreditei? Apenas nos meus pecados que eu vejo nele. O que é o pecado? Acreditar na ideia. Acreditar que foi real, que é possível. Queres vê-los lá e não em ti mesmo. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. Queres vê-los lá e não em ti mesmo. A gente quer ver o pecado lá no outro e não em nós mesmos para não assumirmos que a separação não aconteceu. Então, deixa eu jogar o pecado lá. Lembra da historinha do Adão e Eva? A história da projeção ali contada? Deus fala, Adão, por que você está escondendo, Adão? O que aconteceu? Você comeu da fruta? Não, foi a mulher que fez isso comigo. Aí a Eva, não, foi a serpente. Aí é o mecanismo de projeção que a Bíblia conta para nós, né? Então, a gente sempre vai querer ver lá e não aqui. Por quê? Porque se eu quiser olhar para cá, eu vou ter que olhar para a mente. E eu não quero olhar para a mente, eu quero ver. Tá mais fácil falar que tá lá. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. No entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo. O único que não conduz à morte. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste-o culpado pelos teus pecados, e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Então, vamos parar aqui, ó. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste-o culpado pelos teus pecados, e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Quem, a não ser os pecadores, precisa ser perdoado? Gente, isso aqui foi exatamente o que eu falei aqui, ó. E nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Então, se eu não olhar para a mente, eu vou continuar vendo o pecado fora. É exatamente isso que a gente fez. Só que eu preciso disso, eu preciso ver no outro para que eu possa retornar, fazer o caminho de volta. Porque o outro que vai me mostrar qual que é o conteúdo que está aqui. Se não tiver o outro ali para me mostrar, eu não vou ver. Eu vou mascarar. E o outro vai estar o tempo todo te falando, te mostrando. Eu contei lá no grupo essa semana, né, o que aconteceu. Eu, numa discussão, pensando um monte de coisa da pessoa. Nossa, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Quando vê, ele fala para mim a mesma coisa que eu estava pensando sobre ele, gente. E para mostrar o quê? Qual o conteúdo da minha mente? Eu acredito que o outro me atacou, que o outro falou quando não precisava falar comigo. Tudo isso repetiu para mim. Você falou de um jeito que eu não gostei. Foi assim, como se o meu pensamento tivesse sido refletido ali na boca de outra pessoa. Aí, assim como a Suzana falou, eu falei, olha que oportunidade. Meu irmão, meu salvador mesmo, olha lá ele mostrando, gente. A gente agradece. A pessoa não está entendendo nada, está brigando com você, você está assim, feliz porque ele está te mostrando conteúdo. Eu falei, caraca, eu estou acreditando. Então, você precisa do outro para ele te mostrar.
Você não tem que ficar puto com o outro. Não, eu não fiz isso, é você que faz isso. Na hora eu já vi assim, realmente, sou eu, não tem outro. Ele só está me mostrando o que está na mente. E para onde que nós vamos aqui? Eu vou perdoar ele? Ou eu? Não, eu vou fazer o caminho oposto. Mas se não tiver ele para fazer isso, eu não vou ver. Eu vou achar que tá, vou ficar passando pano assim, ó. Então é isso. Parágrafo 5. Esse é o grande engano do mundo. E tu és o grande enganador de ti mesmo. Esse é o grande engano do mundo, a gente achar que está fora. A gente achar que a gripe é porque eu fiz isso. Fiz coisas que não devia. Ai, ai. Sempre parece que o outro é quem é mal e tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. É você que fala assim comigo, você grita comigo, você não vale nada, você é igual ao seu pai. Como a gente gosta de. Aí a pessoa fala assim para você: você é igual a sua mãe, você me trata igual a sua mãe tratava seu pai. Você fica assim: meu Deus, olha como volta certinho. E parece que o outro quem é mal. E tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. Olha como essa enganação aqui, gente, pega a gente mesmo. Se você não estiver atento, vai te pegar e vai te jogar nas historinhas. Aí você vai grudar na historinha ali. Ah, alguém gritou comigo. Eu sou boa. Vai grudar na historinha. A historinha da sua vida vai virar uma novelinha. Como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Agora você imagina? Se isso fosse assim, como eu podia ser livre se o que o outro fala tem poder sobre mim? Se o que o outro fala me ataca, me deixa com raiva, com ódio? Como seria possível ser livre se eu dependo do outro? Tu serias escravo de todos. Nossa, pois o que ele faz acarreta o teu destino, os teus sentimentos, teu desespero ou esperança, tua miséria ou alegria. E aqui a gente joga na conta do outro, porque eu tô brava porque eu briguei com meu marido. Eu tô triste, eu tô puta, eu tô brava, é tudo a culpa dele. A gente joga tudo. Então, isso daqui é o normal da nossa vida aqui. Porque aqui nós somos escravos das situações. Se a situação estiver boa, eu tô bem. Se estiver ruim, eu tô mal. Se eu briguei, eu não tô bem. Porque a gente não olha. Mas quando a gente olha para cada situação dessa e vê cada gatilho, tudo que despertou aquilo ali, e para pensar, aí começa a cura. Começa o caminho inverso aqui, ó. Tu não tens nenhuma liberdade a menos que ele a dê a ti. Aí a gente vira refém do outro, da situação, da vida. E sendo mal, ele pode apenas dar o que é. Não podes ver os teus pecados sem ver os teus. Não podes ver os seus pecados do irmão sem ver os teus. Mas podes libertá-lo e a ti mesmo também. A gente pode libertar todas essas situações, todos esses relacionamentos. Tudo o que acontece aqui a gente pode libertar justamente a partir da ideia de não ver essa separação. Não podes ver os seus pecados, o pecado do seu irmão, sem ver o teu. Porque eu só vejo pecado lá fora quando eu acredito que é possível, sim, haver dois. Existiu mesmo a separação. Foi real. Aí a gente coloca toda a realidade, né, nesse mundo aqui e esquece onde que está a realidade real. Parágrafo 6. O perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Os outros cometerão erros e tu também, enquanto esta ilusão de um mundo parecer ser a tua casa. Aqui, sim, sempre vai ter isso, gente. Todos vão cometer erros, nós vamos cometer erros, enquanto a gente achar que esse mundo é a nossa casa, enquanto a gente não estiver disposto a corrigir isso na mente.
aí nós vamos virar realmente escravos disso daqui. No entanto, o próprio Deus deu a todos os seus filhos um remédio para todas as ilusões que eles pensam ver. A visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus e aprender a ver como ele. Aqui a gente vai colocar esse símbolo desses óculos aí. Ó. A visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus. Seus aqui eu estou apontando para cima, que é a nossa realidade. Isso aqui é ilusão. Teus olhos, os olhos da realidade. E aprender a ver como ele. Ele é o nosso ser real. Viu? Não tem dois. Ele é o nosso ser real. Equívocos são sombras diminutas que passam rapidamente e por um instante apenas pareciam esconder a face de Cristo, que ainda permanece imutável atrás de todos eles. Então, olha, esses equívocos, essa ilusão, são somente sombras diminutas, coisa passageira, que não foi real, durou um instante. Passam por um instante apenas, gente, é só um instante, parecem esconder a face de Cristo. Então, o instante que eu escolho não olhar para o meu irmão através dos olhos da separação, nesse instante eu posso olhar ele usa aqui o símbolo atrás de todos eles. É a gente ver além do que os nossos olhos estão vendo. É ver através dessa visão especial, com nossos óculos da visão de Cristo. A sua constância permanece em silêncio tranquilo e em perfeita paz. O ser real do nosso irmão e nosso, ele continua tranquilo, em perfeita paz, em unidade. Ele não sabe das sombras. O nosso ser real não vê erros. Ele não sabe. Ele só vê unidade. São seus, nossos olhos reais. São seus os olhos que olham através do erro para o Cristo em ti. São seus os nossos olhos reais, os olhos que olham através do erro para o Cristo em ti. Então ele vai olhar, esses olhos nossos reais, vai olhar através de todos os erros e vai ver a realidade que está por trás de tudo. Isso é o perdão. Então, vamos lá. 7. Pede, então, a sua ajuda. Olha só, gente, é bem interessante aqui, ó. Toda vez que a gente fala pedir a sua ajuda, parece que está falando com o outro, não parece? Pede, então, a sua ajuda e pergunta a ele como aprender a perdoar. Assim como a sua visão permite que seja o perdão. Toda vez que a gente vê essa frase assim, ó, pede a sua ajuda, pergunta a ele, assim como usa a sua visão, é sempre a gente está aqui perguntando para o nosso ser real, para o Cristo em nós. Então, o Espírito Santo, Jesus, é o Cristo em nós. Então, toda vez pede que a gente for pedir essa ajuda, lembra que a gente está pedindo a nós, a nossa realidade. Então, pede a sua ajuda e pergunta a ele como aprender a perdoar, porque se eu for perdoar através do eu separado, o eu separado vai ver erro, gente. O eu separado vai julgar. O eu separado vai fazer tudo errado. Por isso Jesus fala assim, ó, eu por mim mesmo não posso fazer nada. Porque se eu for usar o mim mesmo aqui, vai ter coisa que eu vou falar, não posso perdoar isso. Não sou capaz. Mas é por quê? Porque eu de mim mesmo, eu vejo o outro, eu vejo o erro, eu vejo equívoco. Aí, se eu for além, e a minha própria mente, pede a sua ajuda, aí sim, tu tens necessidade do que ele dá. E a tua salvação se baseia em aprender isso com ele. A nossa salvação é baseada em aprender isso, que é aceitar essa unicidade, aceitar a nossa real identidade. A oração não pode ser liberada para o céu enquanto o perdão para destruir estiver contido. Não tem como. A misericórdia de Deus quer remover
esse pensamento, ó, o pensamento, desmoralizante e envenenado da tua mente santa, ó, o pensamento de separação. A misericórdia de Deus quer remover o pensamento desmoralizante e envenenado. Cristo te perdoou e, na sua visão, o mundo veio a ser tão santo quanto ele mesmo. Cristo te perdoou. O que é isso? Cristo é a mente que já sabe quem é. Ela já perdoou a ideia de separação, assim como Deus não deu significado, foi um instante. Cristo já perdoou. Cristo que é a nossa realidade. Ele já nos perdoou. O que é nos perdoar? Remover essa ideia. Isso é o perdão. Cristo te perdoou e, na sua visão, o mundo veio a ser tão santo quanto ele mesmo. Quem não vê nenhum mal no mundo, vê como ele. Olha só, gente. Não vê mal no mundo. Lembra Jesus, quando ele, na Bíblia, fala, né? Ele via todos como o mesmo. Ele tratava prostituta, tratava todos ali, Judas mesmo, como irmão, como... Ele via tudo como o mesmo. Ele não tinha essa separação. Então, ele via o mundo. E é assim, nós que queremos seguir esses passos que Jesus nos deixou aqui, nos ensinou, é assim que a gente precisa ver. Quem não vê nenhum mal no mundo, vê como ele. Ele que é a nossa mente real. Pois o que ele perdoou, não cometeu nenhum pecado. Não se separou. O que ele perdoou não se separou. Continua intacto. E a culpa não pode mais existir. Porque acabou a ideia de separação, acabou a culpa. Junto. O plano de salvação se completa e a sanidade veio afinal. 8. O perdão é o chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, prefere olhar para o pecado quando poderia ver a face de Cristo em lugar disso, gente, ó, nós somos insanos quando a gente prefere ver, a gente prefere olhar, ver separação do que ter essa paz. É insanidade, é loucura. Essa é a escolha que fazes, a mais simples. E, apesar disso, a única que podes fazer. Nós só podemos fazer essa escolha. Deus te chama para salvar o seu filho da morte. Mais uma vez, a morte aqui representa a separação. Oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade. E Deus oferece essa dádiva a ti. Essa é a tua necessidade, a nossa única necessidade. É ver através desses olhos, é ver através dessa mente uma, é salvar o Filho de Deus da morte, essa salvação, a salvação do mundo depende de nós, né? A lição fala. Assim como Ele quer dar, assim também tu tens que dar. Nós também temos que oferecer isso, a tudo e todos. E assim a oração retorna ao que é, tem forma e vai além de todos os limites. A intemporalidade. Tem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Deus. E essa semana a gente falou também, acho que foi ontem, aqui ele fala do passado, né? Como seria ver o meu irmão sem passado? Então ele fala que o passado aqui, ele nos atrasa. Porque cada vez que eu olho para o meu irmão com passado, eu vou jogar ali o pecado dele. O passado aqui é o passado da separação. É ver a separação. Então, a oração, ela vai retornar ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites, a intemporalidade. Intemporalidade é ver tudo aqui, nesse instante, sem esse passado da separação. E onde... Ó, deixa eu voltar aqui, a intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Deus, a canção infindável, que é essa a comunicação nossa com o nosso Pai, é infindável a todo tempo,
A oração é isso. É essa canção infindável. 9. Mas, para atingir esse objetivo, precisas primeiro aprender antes de poder alcançar. Olha só, então primeiro a gente tem que aprender. Você não vai chegar lá no último degrau de cara. Primeiro, precisas aprender antes de poderes alcançar o lugar onde o aprendizado não pode ir. Então, gente, esse é o treino. Se não tiver treino, se você ficar em cima de um monte só parada, não vai ter o treino. O perdão é a chave. Mas quem pode usar uma chave quando perdeu a porta para a qual a chave foi feita? E o único lugar onde ela pode servir, o que adianta a gente ter a chave, mas não saber encontrar a porta? Tem que pôr os óculos, senão você não vai ver a porta. Tem que ter o perdão, senão não adianta. Portanto, fazemos distinções, de modo que a oração possa ser libertada da escuridão para a luz. Aqui, ó, ele fala, fazemos distinções, é o discernimento. De modo que a oração possa ser libertada da escuridão para a luz. Então, através do discernimento. É real, é ilusão. É aí que nós vamos começar a subir esse caminho, essa escada, e subir da escuridão para a luz. O papel do perdão tem que ser revertido e limpo das utilizações más e das metas odiosas. O perdão para destruir tem que ser desvendado em toda a sua traição. Olha, desvendado, ele tem que ser visto, tem que ser olhado, tem que ver. Cadê? O que está causando? Qual que é o gatilho que está me levando para isso? Por que eu estou sempre nessa situação? Tem que olhar. Então, vamos voltar aqui. Ó. O perdão para destruir tem que ser desvendado em toda a sua traição e então abandonado para todo sempre. Depois que você olhar, ver, perceber, abandona. Não pode restar qualquer traço dele, se é que o plano que Deus estabeleceu para o retorno vai ser realizado finalmente e o aprendizado completado. Então, gente, não pode sobrar traço. A gente tem que olhar para tudo. Tá atento. Esse é o mundo dos apostos. E tu tens que escolher entre eles a todo instante, enquanto este mundo retiver realidade para ti. No entanto, tens que aprender alternativas para a escolha, ou não serás capaz de atingir a tua liberdade. Deixa que fique claro para ti exatamente o que o perdão significa para ti. E aprende o que ele deve ser para libertar-te. O nível da tua oração depende disso, pois aqui ela espera a liberdade para se erguer acima do mundo do caos e entrar na paz. Então, gente, uma oração sincera, ela depende do perdão e de saber o que é o perdão verdadeiro. Esse é o nosso treino. Por isso que o perdão é a nossa meta aqui. Quantas vezes no livro ele fala, né? Que o perdão é a nossa meta. Ele fala, tem lição, né, também. Eu esqueci como que é a lição certinho, depois vocês lembram aí. Mas o perdão é a nossa função. Perdão é a nossa função. Então, mas é o perdão verdadeiro. É o perdão onde a gente volta, não nega, olha sentimento, olha tudo. Não nega, não deixa debaixo do tapete. E olha e volta para a mente. E se perdoa. E nesse ponto, depois que olha para tudo, você pode usar aquela frase. Eu me perdoo por sonhar com isso. E vamos subindo esses degraus, né, gente? É isso. Por hoje, eu vou fechar aqui a gravação para a gente poder trazer as dúvidas, quem quiser colocar alguma coisa. Então, até a semana que vem. Beijos para todos.